Pessoal, então, boa tarde, né? Primeiramente, eu estou chegando aqui uma semana antes para apresentar, tá? O próximo experimento que vai ser da semana que vem. Então, na rigor, né? Nessa turma é terça-feira, né? Na terça da semana que vem, a gente vai descrever isso novamente, né? E tal, e aí que vai estar valendo o experimento, mas eu já estou começando, então, com esse que é o penúltima prática, né? Já apresentar para vocês até para ter tempo hábil aí, a gente vai estar meio corrido no final, né? Então quem puder já ir pelo menos preparando o material preparatório e tal. Então deixa eu, né, para não me delongar muito aqui, compartilhar minha tela, mas tendo dúvida com relação a qualquer coisa aqui, por favor, vamos perguntar, tá? Eu vou deixar o chat aberto. Acho que vai continuar gravando aqui, né? Então deixa eu primeiro compartilhar a tela do Aprender. Tá. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Se tiver algum problema, por favor me digam. Eu vou deixar do lado aqui a tela do Teams com o chat aberto, tá? Mas tome o microfone aí tranquilamente, tá? Então aqui, né, logo seguindo essa última roteiro aqui que o Romariz acabou de escrever, que vocês estão fazendo essa semana, tem experimento, ou prática, né? Experimento é a prática da semana que vem, que é um amplificador transistorizado para um sinal de áudio, tá? Então eu copiei aqui, tem um roteiro, né? Mas eu copiei aqui só o objetivo. Espero que esteja dando para ouvir tudo ok. Só o objetivo eu vou ler rapidamente, tá? Então o objetivo dessa prática, se todo mundo estiver conseguindo ver aqui, é projetar um amplificador de sinal de áudio utilizando o SPICE, tá? No final do par de práticas, ou seja, essa da semana 11, que será a semana que vem, e da semana 12, que será a seguinte para a turma de vocês, né? O circuito projetado deve amplificar o sinal elétrico de áudio proveniente de um arquivo .wave, tá? Então, ou seja, o que eu estou falando aqui, né? A gente vai fornecer aí um arquivo de áudio real mesmo, e você vai importar ele no SPICE e amplificar usando o amplificador que você vai projetar, só que é um amplificador simples, só com transistor, tá? E gerar um outro arquivo .wave, né, de áudio de saída, que você vai poder, tanto o arquivo de entrada, né, quanto o que você vai gerar no SPICE e vai gerar na saída, você vai poder ouvir e verificar que um é uma versão amplificada do outro. A ideia é essa. E daí, junto com o relatório da semana 12, que não é essa outra, a ideia é que junto com o relatório vocês entreguem o arquivo gerado wave, né, da forma de onda aí do sinal que você pode escutar, né, amplificado, tá? Então, o amplificador elétrico deve amplificar um arquivo .wave a ser fornecido. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, que acho que está meio pequeno, tá? E gerar um sinal de tensão também no formato wave, amplificado em pelo menos 10 vezes em tensão, ou seja, uma amplificação aí de 20 dB, né, em potência, tal, 20 dB, 10 vezes em tensão. Então a amplitude do sinal de saída tem que ser 10 vezes maior do que a amplitude do sinal de entrada, e para fazer isso você vai utilizar 2 estágios transistorizados aqui, né, um emissor comum e um coletor comum, como a gente vai ver aqui. Aí o que tem aqui, né, depois é o roteiro, tá, que eu vou descrever rapidamente a seguir, eu não vou me delongar muito aqui, e depois tem um videozinho aqui que está no YouTube, vocês podem ver. Esse vídeo, tá, se clicar no link ali, ele mostra como você pegar, né, numa fonte de tensão e importar para o SPICE um arquivo de áudio .wave, né, então vamos... O arquivo de forma de onda, tá? Aqui você tem aqui no gráfico, aqui ele está ilustrado com um amplificador inversor com PIOP, né? O sinal de entrada é esse sinalzinho azul aqui, é o arquivo, é o sinal da forma de onda no domínio do tempo do sinal de áudio mesmo. E o verde é o sinal gerado na saída do amplificador, tá? Aqui com o exemplo do inversor, né? Você vê que ele está amplificado, tá? No domínio do tempo, com análise de transiente. E depois, no final do vídeo, é mostrado como pegar esse arquivo, essa forma de onda gerada, amplificada, e exportar para um documento .wave aqui que você especifica no SPICE, tá? Então, o vídeo é esse tutorial aí, já está no YouTube com o link aqui, e também coloquei, tá, um link para um arquivo de áudio. Lógico, né? Arquivo de áudio você pode
gravar alguma coisa no seu celular, como é que fala? Transformar nesse formato ou já gravar nesse formato, tá? Mas eu coloquei um aqui, até porque se você utilizar um arquivo de áudio com volume muito alto, né? O amplificador que você vai fazer aqui pode distorcer e daí vai gerar uma versão distorcida. Então esse arquivo aqui já está gravado com volume baixo aqui. Eu vou pedir para todo mundo utilizar esse arquivo aqui e gerar uma versão amplificada dele mesmo para mim e entregar, mas isso só no relatório da segunda parte da prática, tá? Da semana 12. Então é isso aqui. Aí eu vou, né, no link aqui do roteiro, né? Você clicar nele, você cai no roteiro. Deixa eu compartilhar a tela do roteiro aqui em PDF mesmo, rapidamente. Alguma dúvida até o momento, pessoal? Então, eu pretendo também, estou gravando e pretendo botar essa explicação no YouTube, tá? Para ela ficar disponível. Eu vou selecionar só a minha parte e fazer isso. Deixa eu só pegar aqui. Aqui está o roteiro, tá, pessoal? Então, de novo, é uma explicação breve. Vocês podem ler os roteiros para mais detalhes. Eu não quero tomar muito tempo de vocês. Vocês estão fazendo outra prática aí também e tal. A ideia é que pelo menos nessa primeira parte aqui, ele seja entregue 2 semanas, tá? Após a aula da semana que vem. Então, o prazo para essa prática da semana 11, especificamente, vai ser de 2 semanas. A prática seguinte, da semana 12, como vocês já vão estar com tudo na mão, vai ser mais tranquilo e tal, e também, né, vai estar chegando lá no final, aí vai ser uma semana só. Mas essa aqui, então, tem 2 semanas para entregar. E daí, aqui está repetido o objetivo que eu acabei de falar, eu não vou ler de novo, tá? Tem alguns vídeos aqui que podem ser utilizados como tarefa preparatória, né? Mas é um embasamento teórico aí, embora, né, conversando com um professor de teoria, ele falou que vocês já viram essas coisas, então é possível que esses vídeos aqui vocês nem precisem ver ou ver novamente se já viram, né? Mas, enfim, né, o vídeo falando do ganho, impedância de entrada e saída, tá? De amplificadores emissor comum, base comum, coletor comum, dos MOS também, né? Dos FET também. Então, ganho, impedância de entrada e saída, vídeos no YouTube aqui, são vídeos da aula do professor Edil, tá? O curso de eletrônica também está todo gravado lá no YouTube, tá? E um terceiro vídeo que discute o ponto de operação de amplificadores e a influência do ponto de operação na linearidade, tá? Então, são tarefas preparatórias aqui, tem a ver com a teoria. Se for necessário, tá, para projetar o amplificador, vocês vão utilizar eles, tá? Aqui está descrito novamente, né, e você tem um desenho do amplificador visto como uma caixa preta. Então, o amplificador vai ter uma impedância de entrada, uma impedância de saída, e daí, como eu falei, né, a fonte aqui, você vai importar um arquivo wave, tá, para a fonte de tensão. Então, o sinal de tensão vai ser a forma de onda desse arquivo wave, tá? E como alto-falante aqui, para simular um alto-falante, tudo bem, pessoal? Vocês vão colocar simplesmente uma resistência com o valor de 8 ohms, que é um valor típico aí, né, de impedância, na verdade impedância, né, tem parte reativa, tudo, mas enfim, né, o valor típico de 8 ohms aí para alto-falante. Tem variações, tá? Mas vocês vão utilizar isso aqui lá no final, tá? Quando for necessário, quando for colocar a carga lá no amplificador, vocês vão utilizar isso aqui. E daí a tensão sobre essa carga de saída, né, que lá na segunda prática vai te gerar o sinal de tensão que você vai exportar para um outro arquivo wave, que é o do sinal amplificado. Tá? Espero que esteja claro. Então isso aqui é visto como uma caixa preta, aí uma visão geral do amplificador, tá? E daí você vai projetar aqui, né? Primeiro a polarização do amplificador, depois os capacitores de acoplamento e todas as coisas aí para ter um amplificador, no caso aqui, utilizando o TBJ, tá? Emissor comum, transistorizado. Um detalhe importante, tá? Eu separei aqui, com base nos relatórios, né, que foram entregues, aliás, eu tenho que disponibilizar essas notas, né? Eu vou fazer isso ainda essa semana. Lá das primeiras práticas, tá? Eu separei as turmas e essa tabela mostra, né, por dupla, tá? O transistor NPN que é para utilizar, tá? Então eu tentei colocar aqui primeiro a turma A, depois a turma B em cinza, C, D e E, tá?
veja se seu nome está aqui, se talvez alguém não entregou o relatório ou não esteja, a dupla não esteja com o nome aqui, por favor, entre em contato comigo para a gente já resolver isso quanto antes. Mas está aqui, tá? E daí o modelo do transistor. Você utiliza esse modelo. Aqui, na verdade, são todos modelos que, se você atualizou a sua biblioteca do SPICE, né? Você vai lá no SPICE e pede para atualizar. Não sei se todo mundo já viu como fazer isso, né? Acho que a gente comentou lá no começo. Ele já vai estar lá na biblioteca, como um NPN interno. Você não vai precisar importar nada. Tá? Eu peguei os modelos que estão lá no SPICE e tal. Então, é isso. Veja o nome da dupla aqui. Tá? Não sei se alguém mudou de dupla, qualquer coisa, vamos conversar aí. Mas você utiliza esse modelo que está aqui na coluna da direita da tabela. Tá? Não tem segredo. E daí o primeiro passo, né, é você projetar o circuito sem os capacitores de acoplamento, né, nem o capacitor de desacoplamento do emissor, nada. Né, só isso aqui, ou seja, né, a resistência do coletor, tá, uma resistência aqui de degeneração do emissor, e o circuito para polarização aqui, né, eu coloquei aqui na forma que está aqui, usando um divisor de tensão, tá? Eu vou pedir para todo mundo usar esse esquema de polarização. Se você for querer fazer outra coisa, converse comigo, mas aí eu vou pedir para especificar muito bem o que foi feito aí, tá? Para polarizar o transistor, tá? Bom, aí é isso, né? Você tem essa figura, um outro videozinho aqui preparatório que discute justamente a polarização, tá? Do TBJ, tá? De novo, do conjunto de aulas aí do professor Edil. E aqui eu tentei, para ser bem objetivo aqui, no roteiro, descrever o que eu peço para ser colocado no relatório. Tá? Então, as coisas que tem que constar no relatório, eu tentei colocar em negrito. Tá? Até para você não perder muito tempo procurando aqui no roteiro. Então, você tem que projetar aqui desse circuito aqui, né? Desse circuito aqui, né? A resistência do coletor, resistência de carga, a corrente de coletor, tá? Calcular o ganho sem essa resistência do emissor a princípio aqui, e o valor da tensão base emissor para gerar a corrente de coletor que você projetou. Tá? Então está descrito aqui o que é para ser feito. É uma ordem sugerida, se quiser fazer em outra ordem para projetar as coisas aqui, mas especificar bem o que você fez. Tá? Então, além disso, depois, né, projetar a resistência de degeneração do emissor, né, tá? E recalcular o ganho considerando essa resistência. Tá? Então, além de tudo isso, né, depois você vai ter que projetar os resistores do divisor resistivo, tá? Para garantir a tensão de base adequada para a polarização. Então, você vai ter que ter um VBE aqui, né? Esse divisor de tensão aqui vai ter que gerar a tensão DC de base adequada aqui, tá? Para você ter a corrente de coletor que você projetou ou definiu, etc. Então, só para falar, né? Esses itens em negrito aqui são coisas que você vai ter que projetar os valores, tá? Das resistências e tal, e falar como fez. Tudo bem? Para escolher, para definir ou para projetar cada uma dessas coisas. A única coisa que está configurada aqui, ou que está setada, né, que já está definida desde o começo, é a fonte DC de 12 volts. Tá? Então você tem o terra aqui embaixo, VCC é 12 volts para todo mundo. Tudo bem? Então, né, você vai usar essa tensão DC. Tá? Então, esse procedimento aqui, né, do que está colocado em negrito aqui, como projetar essas resistências, o ganho, a corrente, você tem que descrever no relatório. Tá? Então, isso em termos do projeto, e é só isso. Tá? Do projeto que você tem que especificar no relatório como é que você definiu o valor de cada um desses componentes. Tá? Depois, né, você vai ter esse circuito aqui montado no SPICE. Aí você vai fazer as análises. Essa prática é interessante porque, basicamente, as análises que a gente viu aí, né, todas lá no começo, você vai usar e elas vão ser úteis aqui. Tá? Então, você vai fazer uma análise do ponto de operação, tá? E daí, com essa análise do ponto de operação, você vai mostrar qual que é a tensão DC do coletor, tá? Na base, para ver que você está no ponto de polarização DC que você projetou. Então, você vai extrair essa informação e ela vai ser útil para ver que o ponto de polarização está correto. Depois você vai fazer uma análise AC
tá? Mostrando o ganho desse estágio aí, né? Entre as frequências, faltofrequências aqui de 10 Hz e 20 kHz, né? Basicamente 20K é a frequência mais alta que a gente consegue ouvir, né? No topo lá do espectro de áudio. Então mostrar como é que é o ganho desse estágio, tal como ele está ali, nessa faixa, tá? A gente vai discutir um pouquinho mais o que você vai obter aqui depois, tá? Depois você vai fazer uma varredura DC, tá? Terceiro tipo de análise, para mostrar a curva de resposta, né? Tensão de saída versus tensão de entrada. Eu vou mostrar aqui um rabisco de como é para ficar isso aqui, né? Mas vocês devem ter uma ideia da teoria. Então, a resposta, tensão de saída versus tensão de entrada. Aí, então, tudo isso que está em negrita é para constar no relatório, né? Fazer uma análise da função de transferência, tá? Mostrando impedância de entrada, impedância de saída e ganho, né? Lembra que essa análise de função de transferência ela só te dá os valores ali da impedância de entrada e impedância de saída, tá? Por fim, fazer uma análise de transiente, tá? E mostrar o sinal na entrada e o sinal amplificado na saída, tá? Aqui pode mostrar com componente DC mesmo, tá? Para pelo menos uma frequência no espectro de áudio, eu estou sugerindo que seja uma frequência ali no meio, que é 1 kHz, tá? Mas alguma coisa nessa faixa aí, tá? Embora a gente consiga ouvir de 10 Hz a 20 kHz, né? A informação mais importante ali está entre, meio arbitrário isso, né? Mas entre 100 Hz e no máximo uns 5 kHz, tá? Então é nessa faixa aí que o grave, médio e agudo vai estar, né? Depois, acima de 5 kHz, você tem pouca informação, embora a gente consiga ouvir e tal, né? Então, focar nessa faixa, né? Tá? Então, só para comentar, então, de novo, como eu falei, né? Isso que está em negrito aqui são as análises, tá? Que tem que constar no relatório aí que vocês vão fazer. Então, aqui em termos do projeto e aqui das análises. Depois tem mais um conjunto de análises quando você colocar os capacitores de acoplamento ali, eu vou comentar depois. Nesse ponto, deixa eu só fazer uma pausa aqui e compartilhar, tá? Mostrar isso daqui, que é o seguinte, tá? Então, com a análise AC, você vai ver o ganho em função da frequência, o espectro do ganho, né? E daí pode ser que, especialmente depois que você colocar os capacitores de acoplamento e tudo mais, o amplificador certamente, na verdade, não vai amplificar igual todas as faixas de frequência, né? Os graves, né? Frequências mais baixas aí, vamos dizer de 10 Hz até 300 Hz, as frequências médias, né? Sei lá, de 500 Hz até 2000 Hz e os agudos acima de 2 kHz, tá? Então pode ser que ele amplifique mais as frequências médias e agudas e não amplifique as frequências graves. Ou pode ser que ele amplifique mais as frequências graves, né, as frequências baixas, e as frequências agudas, as frequências altas, e não amplifique as frequências médias. Ou pode ser que ele amplifique as graves e as médias e não amplifique, né, as frequências altas, né, as frequências mais agudas, tá? Então a ideia é você identificar o que acontece ali e relacionar isso com o circuito que você montou, tá? Alguns componentes ali no circuito, vai ficar bem claro ali, que eles têm um papel importante nessa resposta em frequência aqui do ganho, tudo bem? Tá? Então, só para detalhar um pouquinho mais isso aqui, tá? Então, isso em termos da análise AC, tá? A análise de varredura DC, você vai, em função da tensão de entrada, obter um gráfico da tensão de saída. E aí você vai obter aquela curva clássica ali no emissor comum, tá? Vejam os vídeos da teoria ali, que está no roteiro mesmo, se você esqueceu dessa parte, né? Mas que é essa curva em vermelho aqui, para o emissor comum, né? Ele tem uma característica de inversão de fase aqui e tal, lembra disso, né? Aqui está ilustrado em verde o sinal de entrada e o sinal de saída em amarelo, amplificado, tal. Então você vai levantar essa curva em vermelha no SPICE. Aí vocês vão identificar lá onde é o ponto de operação nessa curva, tá? Tomando cuidado aqui de conferir que o ponto de operação está num local adequado ali na curva, né? Por que
Então, de novo, né, use a teoria aí, né, se você colocar o ponto de operação DC, que é esse ponto azul aqui, num lugar errado, você pode distorcer o sinal e tal. Então, observem essas coisas, tá? Isso vai estar relacionado também, esse ponto de operação, com a análise do ponto de operação DC, que é aquela análise que te dá as tensões e as correntes DC na forma de uma tabela, tá? E daí você, quer dizer, tem que bater as coisas aqui, né? Isso aqui, uma coisa é análise de varredura, outra é do ponto de operação. Então você identificar o ponto de operação aqui na curva de resposta, tá? Beleza. Por fim, o que eu falei lá, né? Fazer uma análise de transiente para uma frequência fixa, tá? Sugerindo 1 kHz, e daí mostrar o sinal de entrada, que está ilustrado em verde aqui, e o sinal de saída, que é o sinal amplificado, né? Possivelmente com deslocamento de fase e tal, mostrar isso daí, tá? E daí você tem informação aqui de como que o amplificador responde em termos do espectro, né? E etc e tal, da polarização, né? Se ele está perto de um ponto em que ele pode distorcer. E para essa prática, você só vai fazer essas análises e especificar o comportamento do amplificador sem fazer aquela história de pegar o sinal ponto wave na entrada e gerar o sinal ponto wave na saída. Isso vai ficar só para outra prática. Tá? Então aqui você só vai mostrar os gráficos, só vai usar sinal senoidal. Tome cuidado com a fonte que você usa para cada análise, né? Você vai fazer varredura DC, você tem que utilizar uma fonte DC na entrada. Tá? Então, preste atenção com a fonte que você está usando, mas vão ser ou fonte DC ou fonte senoidal, tá? ou a fonte que utiliza para análise AC. No caso da análise AC, ela tem uma fonte específica, que é senoidal também, tá? Você especifica a amplitude. Utilize a fonte adequada, tá? Porque senão você não vai conseguir fazer a análise corretamente. E espero que esteja mais ou menos claro o que se quer, o que se está sendo esperado de cada uma das análises, o que você vai extrair de informação importante para o projeto do amplificador de cada uma dessas análises, tá? Então tá aqui, elas estão em negrito. Depois você vai projetar duas coisas, né? Eu vou colocar aqui, eu vou direto na figura, tá? Para ser mais sucinto. Os capacitores de acoplamento, então você vai acoplar o sinal AC aqui, né? Na entrada, que em todas as análises aqui vai ser um sinal senoidal para essa prática aqui, né? E acoplar o sinal para a saída aqui, você tem capacitor de entrada e capacitor de saída, tá? E além disso, você tem o capacitor aqui de desacoplamento do ponto de operação, que vai em paralelo aqui com a resistência de degeneração do emissor, né? Então você tem o capacitor aqui para você ter um ganho maior aí, né? Do que você teria na ausência dele. Então você tem que projetar esses três valores de capacitância, tá? Vão depender aí das impedâncias de entrada e saída, né? E demais parâmetros. Aqui você tem um vídeo, né? Que pode auxiliar com isso. Então, de novo, né? Do curso do professor Edil, tá? Um vídeo sobre desacoplamento do ponto de operação aqui, né? E também nos vídeos aqui em geral ele fala dos capacitores de acoplamento e tal, tá? Se for necessário revisar a teoria nesse sentido. Tá? Então você tem aqui, está dividido em seções, né? Desacoplamento do ponto de operação e acoplamento do sinal, que é o projeto desse cara aqui e desse cara aqui, os capacitores de acoplamento do sinal na entrada e saída. Tá? Depois de ter projetado essas três capacitâncias, vocês ainda vão fazer mais duas análises, só que aqui são só duas, né? Que é a análise AC, tá? Para ver, de novo, né? O espectro, como é que o ganho fica em função do espectro, tá? Se o projeto desses caras aí, desses capacitores, alterou o ganho no espectro, tá? Tem mais detalhes aí, então, por favor, leiam o roteiro, né? Eu estou falando de forma ampla e geral. E mais uma análise de transiente, né, no domínio do tempo, para você refazer esse gráfico aqui agora com os capacitores. Discutir como ele mudou, por que mudou, tá? Então, tem que ter um domínio da teoria para discutir isso, mas vocês vão refazer essas análises agora com esse circuito aqui, com os capacitores de acoplamento, tá? Por fim, você vai colocar a carga, que é um resistor de 8 ohms, na saída. Então, não está desenhado aqui, deixa eu voltar lá. Mas você vai ter um resistor, espera aí que eu passei tanto assim. Você vai ter um resistor aqui, tá? Na saída, né? Então,
Esse ponto aqui vai estar conectado com sua carga, que vai ser um resistor que vai simular, né, vai estar aí para, vamos dizer assim, modelar o alto-falante, né, a impedância de entrada do alto-falante. Tá? E daí, aí vocês vão fazer novamente essa análise AC, né, o ganho no espectro e análise de transiente, né, o sinal de entrada e o sinal de saída no domínio do tempo, e ver como é que a carga alterou o ganho, né, do circuito, tá? E discutir isso, tá? E daí isso já vai dar deixa para a segunda parte, que eu vou deixar para discutir depois, para não ficar muita coisa aqui, né? Tá? Mas é basicamente isso, tá? A ideia era mais introduzir aqui, já está disponível, já estão disponíveis, né? Essas coisas na Aprender, como eu falei aí no começo, tá? Então o videozinho está aqui, tá? Mas esse vídeo aqui, de novo, né? Você só vai usar ele na outra parte da prática ali, na semana 12, como importar o arquivo de áudio e exportar, porque depois que você projetar todo o amplificador, você vai fazer isso, né? Pegar um sinal de áudio, né? Não necessariamente de voz, e amplificar ele e ouvir o sinal de saída, tá? Mas o roteiro está aqui, tá? O roteiro está aqui. Vocês já podem ir dando uma olhada, se for o caso, vendo os vídeos preparatórios aí, e aí eu recomendo fortemente, se está sentindo que algum ponto da teoria aí você está se sentindo mais inseguro, tal, vamos revisar já esses vídeos aqui, tá? Tudo bem? E que mais, né? E tem um arquivo de áudio aqui, mas de novo, como eu falei, você só vai usar na outra prática, tá? Alguma dúvida com relação a isso, nessa visão geral aí do que vai ser a prática que vem, pessoal? Tá tudo claro? Tá tudo tranquilo?